Bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus queridos, e bem-vinda a este canal desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você está entrando pela primeira vez, não desligue, fica me ouvindo, que o Espírito de Deus vai trabalhar na sua mente, porque é o Espírito que santifica a nossa vida. É o Espírito que santifica e que nos justifica. É Ele, não é o homem. Porque Jesus disse, a minha palavra é Espírito e é vida. E a mensagem que eu tenho é essa. A Bíblia ou a igreja? Qual dos dois que você crê? Eu te dou a mensagem. Você crê na Bíblia ou crê na igreja dos homens? Então vamos lá. Hoje, as pessoas entram dentro das chamadas igrejas. Eu vou chamar hoje de igreja, porque isso não é igreja. Isso é apenas a empresa, CNPJ. Empresa, e os camaradas que estão aí na frente são empresários. E muitas vezes picareta ainda. Se eles fossem ao menos um empresário honesto, eles não faziam o que faz com o povo. Eu nem preciso nem citar, nem falar que você sabe. Porque os apóstolos nunca tiveram nada, porque nem mesmo uma moeda possuía os apóstolos. E hoje, esses camaradas que se colocam como homem de Deus e mulher de Deus, são os poderosos, os que mandam, os que fazem, e diz que Deus está com ele. Que Deus é esse? Esse Deus que está com eles é pior do que eles. Porque como um Deus, o Deus verdadeiro, que permitia que os apóstolos eram açoitados, presos, apedrejado, morto, andava passando fome, frio, todo tipo de sofrimento. Ele permitia todas essas coisas. Agora, por que hoje ele vai querer que os homens andam de avião, segurança, mansão, muito dinheiro, fazenda e tal? Deus mudou. A Bíblia nos diz que Deus não muda. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e é Deus eternamente. Se ele é eternamente, ele não mudou. Quando você vê um homem rico, ele não tem nada de Deus. Porque que homem, qual o apóstolo que foi rico? Paulo foi rico? O que Paulo tinha? Paulo tinha que trabalhar, construir tenda para poder sobreviver. Mas vamos lá, o título da mensagem. Você crê na Bíblia ou crê na igreja dos homens? Porque você, não conhecendo nem este livro e nem conhece a chamada igreja, você passa, porque um bar, você entra sem ser convidado. Uma loja, um mercado. Mas um local chamado igreja, você recebe um convite. Alguém diz para você, olha, vamos na minha igreja, está tendo festa. Lá vai vir fulano de tal, vai vir um grupo de louvor, vai vir não sei o que tal. Não, mas eu não... Não, mas vamos lá comigo, tal. O pastor pediu para cada um dos membros levar um convidado. Para mim é uma honra você ir comigo. Então a pessoa acaba, através da amizade que a pessoa tem, a pessoa vai. Quando chega lá, ela recebe aquela pessoa, e vai. A pessoa não conhece nada. E ali ouve aquelas cantarolas, aqueles negócios que não, né, sabe? Ouve lá aquele show. Por que não passa de um show? Primeiro faz um show ali, bate aqueles instrumentos, aquelas guitarras, aquelas coisas, faz aquela zoeira dele. E depois vai um camarada lá, fica esgoelando lá na frente, gritando, fazendo aquela berração na frente. E depois fala para você, não quer aceitar Jesus? Aí a pessoa, na sua simplicidade, por não entender nada, eu aceito. Aí eles vão, a partir de hoje, escreve o nome dele aí, qual é o seu nome? Sebastião Pereira da Silva.
Marca aí, Sebastião Pereira da Silva. Nesse momento, o seu nome está sendo escrito no céu. E nesse momento está tendo festa no céu. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então está tendo festa no céu. E aquela pessoa volta, tudo entusiasmado. Tá? Como não aconteceu comigo, eu não vou entrar no meu testemunho. Volta, e aquilo fica maquinando dentro dele. Aí, nós temos culto aqui, tal, vou mandar, e a sua mulher, sua esposa, seus filhos, eu sou casado, tenho filho, vou mandar algum dos obreiros, ou eu mesmo vou lá pessoalmente fazer uma visita para você. Aí chega lá e blá, 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 no ouvido da esposa, e tal, acaba levando todo mundo. Aí a pessoa fica ali, e começa a acreditar em quê? Nas mentiras que existem lá dentro. Porque todas as religiões estão debaixo de maldição. Ali não tem. Mas, irmão Nilson, você dizer que toda religião está debaixo da maldição? Aqui dentro. Gálatas, você quer saber onde está? Gálatas 3, versículo 10 e 11. Todas as religiões estão debaixo da maldição. Então não adianta, você não tem para onde correr. E as pessoas, você tem que passar pelo batismo para tirar seus pecados. Mas que pecado? Pecado nunca existiu. Pecado nunca existiu para o gentil. O pecado existiu na lei. A lei carregava o pecado. A lei foi para os judeus e o pecado foi para os judeus. Mas para o gentil nunca. Porque nós vemos lá em Romanos 2 e 14, os gentios nunca tiveram lei. Se nós não temos lei, e a lei é o quê? Transgressão. O pecado é transgressão da lei. Nós nunca tivemos lei e muito menos pecado. A pessoa passa por esse tal de batismo. Agora você vai ter comunhão através de ceia. Mas que ceia? O que é ceia? Ceia é janta. Se você olha para este livro, no 26 de Mateus, 22 de Lucas, 14 de Marcos, você vai ver lá Páscoa e ceia. Mas ele está dizendo a última Páscoa. Por quê? Porque Jesus era judeu. Jesus fez a última Páscoa. E dali para frente não teve mais, acabou. Foi a última. Mas os homens e nenhum gentil podia participar da Páscoa. Está lá no capítulo 12, 42, 43 de Êxodo. Nenhum estrangeiro pode participar da Páscoa. A Páscoa era carne de cordeiro, vinho, erva amarga e pão sem fermento. E só os judeus poderiam participar. Agora, como esse povo anda fazendo essas coisas? Dízimo só poderia tomar ou pegar o dízimo sacerdote levita. Capítulo 7 e 5 de Hebreus. Nenhum outro sacerdote podia tomar. Então, meu irmão, está tudo de ponta cabeça. Mas a pessoa passa a crer nas mentiras, no que eles ensinam lá dentro. E não. E quando você vem com essa verdade, nós que somos da graça, vamos com essa verdade. Mas é um choque para eles. Vamos bater de frente com eles. Porque eles não podem aceitar. Por que eles não podem aceitar? Porque eles não conhecem esse livro. Porque o que eles fazem lá dentro? O camarada sobe lá. Vamos ficar de pé. Vai ficar de pé por quê? Para começar, esse livro foi escrito sentado. Quem escreveu esse livro, escreveu sentado. Você acha que ele ficou de pé? Ficou de pé o tempo todo escrevendo. Todo escrito foi feito em pé? Não. Quem escreveu esse livro, escreveu sentado. Então, por que manda o povo ficar de pé? Isso é uma tolice. Tolice desses camaradas que se coloca como chefe do povo. Vamos ficar de pé. Vamos ler aqui. A mulher do fruto de sangue. Viu a mulher que tinha gastado todos os seus bens. Você está vendo? A mulher gastou tudo que ela tinha. Mas só que essa mulher tinha algo importante que muitas vezes nós não temos. E nós precisamos ter a fé. Essa mulher tinha fé. E é o que você precisa ter. Você sabe por que você nunca recebeu
a cura, nunca recebeu nada aqui da igreja, porque você não tem a fé. Você tem que ter a fé que essa mulher tinha. Essa mulher tinha uma fé muito grande. Basta eu somente chegar. Eu sei que ele não vai pôr a mão sobre mim, não vai me atender, mas basta eu somente tocar. Quer dizer, então a pessoa acostuma e ouve sempre só milagre. Só milagre. Como eu já disse uma vez, vou repetir. Havia uma igreja aqui numa cidade, aqui bem perto aqui de Indaiatuba, vizinho de Indaiatuba, aonde um tal de missionário só cura. Cura, cura. O povo vinha na frente, põe a mão, traz a peça de roupa, água, vou benzer, ou orar pela água, fotografia e tal. E o povo vinha ali, acostumou só com isso. Não sabia outra coisa. E numa sexta-feira santa, na hora que estava acabando lá o trabalho, a igreja dele lá, eu já contei isso daí numa outra mensagem, ia passando uma procissão. O povo foi saindo da igreja, entrando no meio da procissão, cada um ganhava uma vela, e eles cantando lá a Ave Maria lá, e o pastor ficou com a mão na cintura, olhando os membros da igreja, tudo enfiou no meio da procissão e foi embora. Por quê? Porque ele só ensinava só milagre. Era milagreira, igreja milagreira. Então o povo não tinha conhecimento, e Jesus disse que o meu povo erra por falta do quê? O que Deus disse? Oséias 4:6. O meu povo erra por falta de conhecimento. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, a Bíblia ou a igreja? As pessoas creem na igreja. Você vai falar hoje, eu falo para você porque eu passo por isso. Eu vou conversar com a pessoa fala, não, mas não é assim. Porque a nossa igreja, o nosso pastor é assim, porque o nosso pastor é homem assim, porque tal. Eu levo, não, irmão, mas daí acho que o irmão está entendendo errado, porque daí não é bem assim. Então, que jeito que é? Eu não sei explicar, mas não é bem assim não, porque o meu pastor sempre falou que a gente tem que obedecer, que são homens de Deus, homens enviados por Deus. Então, homem ungido de Deus. Ungido só teve um. Quem foi ungido de Deus? Jesus de Nazaré. Atos 10:38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, a qual andou fazendo bem a todo, porque Deus era com ele. Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele, Jesus, foi ungido por Deus. E fora dele, quem foi ungido? Me mostra um outro dentro deste livro que recebeu a unção. Existem homens aí que recebeu a unção de sacerdote, mas o sacerdote só ungia profeta, aquele a quem Deus mandava. Então ele derramava óleo sobre a cabeça. O profeta, como o profeta Samuel, derramou óleo sobre a cabeça de Saul, sobre a cabeça de Davi. Então isso era algo quase que aconteceu lá na velha aliança. Mas hoje não existe mais nessas coisas, isso acabou. Isso é coisa passada. Então eu pergunto, voltando, você acredita mais hoje na chamada igreja, denominação, do que dentro desse livro? Você vai, olha nesse livro, você reprova este livro, mas fica com as mentiras que o povo lá está dizendo. E o que Jesus diz? Conhecerei a verdade. Então você tem que primeiro conhecer. E para você conhecer, você tem que olhar para isso. Se você olhar, porque Jesus diz, as minhas palavras são espírito e elas são vida. Então essa palavra, ela muda e transforma a vida das pessoas. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Não tem dúvida, nós estamos certos como 2 mais 2 são 4, não há dúvida. Mas as pessoas hoje estão ligadas na religião, mas não estão ligadas na Bíblia, que é a palavra revelada. Graça e paz para todos. Curte e compartilhe. Graça e paz. Goodbye.